Trouxe a sua Bíblia. Pegue aí, por favor, e abra no livro do profeta Jeremias. Jeremias, depois de Isaías. Aleluia. Jeremias capítulo 33. Nossa corrente hoje, nossa campanha hoje, o sexto é a nossa campanha, a resposta, ou resposta. E com certeza Deus vai trazer uma resposta para nós ainda nessa noite. Amém? Jeremias capítulo 33, nós vamos ler a partir do versículo 1. Aleluia. Pela segunda vez, veio a palavra do Senhor a Jeremias, enquanto ele ainda estava trancado no ato da prisão, dizendo: assim diz o Senhor que faz isso, o Senhor que a formou para estabelecer, o Senhor é o seu nome. Clama a mim, e eu responder-te-ei, e mostrar-te-ei coisas grandes, poderosas, que tu não conheces. Porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a respeito das casas dessa cidade, e a respeito das casas do rei de Judá, que foram destruídos pelos montes e pela espada. Eles chegarão para lutar com os caldeus, porém isso é para que os encha com cadáveres de homens a quem eu feri na minha ira e na minha fúria, porquanto escondi a minha face dessa cidade por causa de toda a sua impiedade. Eis que eu farei vir sobre ela saúde e cura, e os curarei, e lhes revelarei uma abundância de paz e verdade. E eu farei os cativos de Judá e os cativos de Israel retornarem, e os edificarei como no início. Eu os purificarei de todas as suas iniquidades pelas quais pecaram contra mim, e eu perdoarei todas as suas iniquidades pelas quais pecaram e pelas quais transgrediram contra mim. Amém? Vamos sentar aí. Esse texto, Jeremias, que nós lemos, se você pegar ele antes e ler alguns capítulos antes, você vai ver o seguinte: o povo de Israel havia se afastado de Deus de uma forma tão grande que Deus deixou ou permitiu que sobreviesse sobre eles coisas terríveis. E o povo estava morrendo, o povo estava doente, o povo estava cativo, o povo estava sofrendo muito porque tinha se voltado contra Deus. E a primeira reflexão que nós temos que ter nessa noite é: se você quer viver, se você quer ser abençoado, se você quer ter uma vida próspera, uma vida cheia de saúde, você precisa andar com Deus em todo tempo. Se você abandonar o Senhor ou deixar de andar nos caminhos do Senhor, você corre um risco muito grande de não ser ou de não alcançar aquilo que Deus tem preparado para você. Israel era um povo e é um povo que Deus escolheu como a menina dos seus olhos. Mas muitas vezes, durante longos períodos da história, nós vemos que o povo de Israel se rebelou contra Deus, se voltou para outros deuses, começou a adorar outros deuses, começou a fazer coisas que desagradavam ao Senhor, e por causa dessas coisas que eles faziam, muitas vezes Deus permitia que eles caíssem numa situação terrível. Aí alguém vai falar: mas isso, pastor, foi lá no Velho Testamento. Deus hoje não permite mais que as coisas sejam como eram antigamente. Aí eu vou fazer uma pergunta para você: Deus mudou?
Deus mudou? Ele não mudou. Ele é o mesmo. Glória a Deus. Depois que Jesus veio, se entregou e morreu na cruz do Calvário, isso nos deu a liberdade, ou nos deu a condição de nós nos achegarmos diretamente a Deus e falarmos com Ele e apresentarmos para Ele os nossos pecados, os nossos erros, e Ele ver a sinceridade do nosso coração e nos perdoar os nossos pecados. Mas isso não nos dá o direito de vivermos em pecado. Isso não nos dá o direito de acharmos que qualquer coisa que nós vamos fazer, nós vamos lá e vamos falar com Deus e Ele vai nos perdoar do pecado e está tudo bem. Aí amanhã a gente volta lá e começa a pecar de novo, e aí Ele vai nos perdoar de novo. Tem muita gente achando que Deus é bobo, mas Deus não é bobo. Tem muita gente achando que Deus é alguém que você fala e Ele é bonzinho e Ele me perdoa e aí, depois eu faço de novo e Ele me perdoa outra vez. Eu quero te dizer uma coisa: a palavra de Deus diz que o Senhor se agrada de um coração sincero. Você só vai ser alcançado pela misericórdia de Deus e ter os seus pecados perdoados se o seu coração for sincero. Uma pessoa que erra hoje, pede perdão, amanhã comete o mesmo erro, pede perdão, comete o mesmo erro, está sendo sincero? Não. Tá? Não. Tá. Você que é pai, que é mãe, você fala com o seu filho: olha, você vai para a escola, quando terminar a aula você tem que ir embora para casa. Eu desconheço um pai e uma mãe que nunca falaram isso com o filho. Aí, a aula do seu filho termina às 11 horas, dá 11h30, meio-dia, e nada de chegar. Você fica aflito, preocupado, porque você já tinha comentado para chegar. Aí quando dá meio-dia, ele chega lá com a cara mais lavada do mundo. Ô meu filho, o que foi que aconteceu que você chegou agora? Estava conversando com os amigos. Olha, eu te falei de você chegar, você vir direto para casa. Não faça mais isso. Tudo bem. Quando aí no outro dia você fala com ele: meu filho, vem direto para casa. Ele faz a mesma coisa. Na terceira vez, quando você vai falar com ele, você vai falar com ele: seu filho, eu estou te falando para você vir para casa. Eu sei que você não vai vir. Mas você podia, por favor, vir embora, porque eu preciso não ficar tão preocupado, eu não quero ficar tão preocupado. Não é assim que a gente faz. Porque não está sendo sincero. Ele está falando para nós e prometendo para nós uma coisa que ele não está cumprindo. Só que muitas vezes nós somos assim com Deus. Deus, todas as vezes que Jesus curou alguém, que Jesus libertou alguém durante a sua caminhada aqui, na maioria dessas vezes, quando terminava, ele falava: olha, vai, porque a sua fé te salvou, você está curado, você está liberto. Mas ele falava uma frase logo em seguida: vai e não peques mais. Por quê? Porque se você pecar de novo, esse mal pode acontecer de novo. Então o próprio Jesus já deu a missão, já ensinou lá atrás: quando você for curado, quando você for liberto, quando você for salvo, seja liberto, mude a sua vida e não peque mais. Quando você pedir perdão por alguma coisa que você fez, peça perdão pelo seu coração sincero e procura não pecar mais naquilo que você errou. E por causa disso, o povo de Israel muitas vezes estava sendo aprisionado, estava sendo escravizado. Por quê? Porque Deus ia lá, dava livramento, Deus ia lá, abençoava a vida deles, tirava eles do cativeiro, abençoava, trazia novamente para eles prosperidade. E aí daqui a pouco o povo estava fazendo a mesma coisa.
mas a promessa de Deus que está sobre Israel, ela também nos alcança como herança, mas essa promessa só vai se cumprir na vida daquele que anda e que faz a vontade de Deus. A promessa é para todos, a promessa foi deixada para todos, mas ela só vai alcançar a vida daquele que é fiel. E aí Deus fala com Jeremias. Quando Deus trouxe essa palavra que nós temos aqui em Jeremias, onde que ele está? Alguém sabe? Preso. Jeremias estava preso. Aqui, ó, nós vemos aqui. Pela segunda vez veio a palavra do Senhor a Jeremias, enquanto ele ainda estava trancado no ato da prisão. Ele estava preso. E lá preso, Deus falou comigo. Isso nos faz refletir sobre uma coisa: não importa onde você estiver e a situação que você estiver vivendo, Deus é capaz de te alcançar e falar com você todo o tempo. Glória a Deus. Em qualquer situação. Glória a Deus. Jeremias estava preso, mas o coração dele não estava preso. Amém. A mente dele não estava presa, o coração dele e a mente dele estavam no Senhor. Ele era uma das poucas pessoas lá da cidade de Israel que ainda confiavam em Deus, e por isso que Deus falava com ele. Talvez lá na sua casa você seja a única pessoa que professa essa fé, mas Deus está te levantando como um profeta, e Ele tem falado com você para você profetizar sobre a sua casa, porque Ele tem vitória para você. Ele tem vitória para você. Glória a Deus. Mas você precisa estar ligado com Ele. Senhor, eu não estou aguentando mais essa situação, eu não suporto mais isso, Senhor, eu não tenho mais força para nada. Espera no Senhor e confia nele, porque Ele é capaz de mudar a sua história. Aleluia. Ele é capaz de mudar a sua vida. Glória a Deus. Jeremias estava preso, Verdade. estava na prisão, e Deus foi falar com ele lá dentro da prisão. Muitos estavam soltos, andando pela rua livremente, e eles não conseguiam ouvir a voz de Deus, mas Deus foi lá na prisão e falou com aquele que tinha um coração sincero. E Deus falou com ele e falou: olha, Jeremias, o Senhor é o nome do que vai mudar a história de Israel. Eu vou mudar a história de Israel, e o meu nome é o Senhor. Glória a Deus. Sou eu que vou mudar essa história. Nenhum outro Deus que esse povo andou adorando vai mudar a história. Nenhuma outra crença que eles fizeram vai mudar a história. Nenhum sacrifício que foi feito para outros deuses vai mudar a história. Nenhum trabalho que esse povo fizer vai mudar a história. Nenhuma riqueza que esse povo tiver vai mudar a história. Nem nada que esse povo fizer vai mudar a história. A única pessoa que pode mudar a história desse povo sou eu, o Senhor. E Ele manda dizer
dir-ei coisas grandes e poderosas que tu não conheces. Só vai acontecer na vida daquele que clama. A transformação ou a restauração daquilo que está em ruínas, daquilo que está perdido, só vai acontecer na vida daquele que clama. Você quer resposta do Senhor? Amém? Amém. Então está aí a receita. Para ter resposta do Senhor precisa clamar. Para ter resposta do Senhor precisa pedir. Deus conhece a sua necessidade, conhece o seu coração. Ele sabe de tudo que você precisa, de tudo que você está esperando. Mas Ele está falando aqui: clama a mim e eu te responderei. Ele só vai responder para aquele que clamar. E a resposta dele não vai ser uma resposta qualquer. A resposta dele não vai ser uma resposta simples que qualquer outra pessoa pode dar. A resposta vai ser: vou te anunciar, vou te revelar coisas grandes, coisas poderosas que você não tem nem noção do que é. Glória a Deus. Resposta, muitas pessoas podem dar. Muitas pessoas podem dar resposta para nós. Mas uma resposta que transforma a nossa vida, que muda a nossa história, só pode sair da boca de Deus. Aleluia. Só da boca de Deus, pessoal. Muitas pessoas vão usar a resposta. Se você perguntar qualquer coisa para alguém, vai vir uma resposta. Ou ruim vai vir. Mas uma resposta que muda a sua história, só Deus tem para você. Glória a Deus. Uma resposta que traz para você alívio, paz, alegria, só Deus tem para você. Glória a Deus. Isso que Deus falou com Jeremias: olha, eu vou restaurar, restabelecer essa cidade, esse povo, mas para isso eles precisam me clamar, para que eles ouçam a minha voz, a minha resposta, e eles vão ver coisas tão grandes e maravilhosas que eles nunca sonharam, que eles nunca pensaram que ia acontecer, mas eu vou fazer isso por eles. E ele continua falando, né? Aí eu não vou lendo aqui para nós ganharmos tempo, mas ele está falando: olha, essa cidade está destruída, tem pessoas que estão presos, cativos de Judá e Israel, estão presos, estão cativos por causa do quê? Por causa da falta de reverência com o Senhor nosso Deus, porque deixaram de buscar a face do nosso Deus, deixaram de clamar o nosso Deus, e aí as coisas estão andando de mal a pior. A cidade foi destruída, a cidade foi ruína, as pessoas estão andando por aí doentes, as pessoas estão com problemas, mas não é porque eu quero que seja assim, é porque eles se afastaram de mim. Tem muitas pessoas que falam: ah, não, Deus tirou a mão de proteção que estava em cima de alguém, e agora essa pessoa está penando. Eu quero te dizer uma coisa: as mãos de Deus estão sempre estendidas sobre o seu povo. Glória a Deus. Quem sai debaixo da mão de Deus somos nós. É A verdade. mão dele está lá, ela continua lá. Nós estamos debaixo das potentes mãos de Deus, e se nós quisermos andar assim, é só nós fazermos a vontade dele, nós nunca mais vamos ficar desprotegidos, porque as mãos dele estão estendidas sobre nós. Muitas pessoas, infelizmente, que se dizem cristãs hoje, estão achando que vida com Deus e viver com Deus é só vir na igreja uma vez por semana, sentar no banco, cantar 3 ou 4 cânticos, ouvir uma mensagem para casa. Isso não é vida com Deus. Andar com Deus é você estar atento à voz dele todo o tempo na sua vida. Vida com Deus é tudo aquilo que você for fazer, tudo aquilo que você estiver planejando fazer, antes de realizar, você apresenta para ele e deixa ele trazer a resposta para você. Todas as vezes que
nós clamamos a Ele perguntando: Senhor, qual é o teu propósito? Ele nos responde. Ou Deus já deixou você sem resposta alguma vez? Pode não ser na hora que você quer, e nem do jeito que você quer, e nem a resposta que você quer, mas Ele te responde. Tem muita gente que às vezes tem uma resposta negativa de Deus naquilo que ele esperava que Deus autorizasse, e aí ele fala: também, agora eu não vou falar nada com Deus coração, porque eu falei com ele, pensando que ele ia me dar uma resposta, e ele usou alguém, ou usou um meio para me responder, e essa resposta não é de Deus para mim, não. Tem certeza que não. Se Deus respondesse só sim para tudo que nós queremos, nós já tínhamos ido procurar agora. Muito tempo. Sabe por quê? Porque a nossa natureza humana e carnal, ela tende a nos levar para as coisas ruins. E às vezes aquilo que nós pensamos, quando não parte de Deus para nós, que é um pensamento nosso, que é coisa que nós queremos, são coisas ruins. E aí quando nós apresentamos a Deus e falamos com Ele: Senhor, eu estou querendo fazer isso, qual que é a resposta que o Senhor me dá? E Deus fala: não, eu falo: isso é de Deus. Não é possível, eu estou com tanta vontade, eu estou animado para fazer isso, e Deus não fala comigo que não. Sabe por que Deus fala que não para você? Porque pode parecer pouco para os seus olhos hoje, mas lá na frente Ele sabe qual vai ser o resultado. Ele sabe. Às vezes Deus está te dando um livramento de algo que você nem imagina, coisa grande, oculta, que você não sabe, e você está reclamando porque Deus não está permitindo que você vá. Se Deus mandar você caminhar sobre o buraco, você pode ir sem medo, porque Ele vai fazer aparecer uma avenida em cima do buraco para você caminhar. Mas se Ele falar com você para não ir pela avenida, porque não é que Ele não vai, porque vai abrir buraco na avenida e você vai cair. Porque Ele sabe. O povo perece por falta de conhecimento. E infelizmente ainda muitas pessoas hoje estão morrendo, estão perecendo, porque não têm buscado conhecer essa palavra e entender o que é que ela ensina. Examinai as Escrituras por acreditar que nelas existe palavra de vida eterna. Glória a Deus. Examinai as Escrituras. Tem gente examinando um monte de coisa em dentro das Escrituras, achando que vai dar tudo certo. Pessoas sendo enganadas, pessoas sendo ludibriadas. E eu, infelizmente, não estou falando só de gente lá de fora, não tem ninguém da igreja. Tem gente dentro da igreja desse jeito. Hoje em dia está um perigo, porque você abre as redes sociais, você abre a internet aí, toda hora tem uma pessoa pregando, o dia inteiro. Sem entrar no YouTube, então você vai ver gente, tem gente pregando tudo. Mas você tem que analisar se aquilo que está sendo falado está de acordo com essa palavra. Tem muita gente caindo em laços no passado dia achando que está ouvindo a palavra de Deus e está ouvindo coisas que são totalmente contrárias a essa palavra. Você acha que o diabo vai apresentar coisas para você descaradamente que vão fazer você entender: não, isso está errado? Ele vai querer te mostrar as coisas ruins como se fossem boas. Fulano de tal, pastor, teólogo, estudou, doutor disso, doutor daquilo, e eu via ele falando nada de tudo, que isso, que aquilo outro. A Bíblia fala que você escuta os profetas, você tem que escutar os profetas, mas você precisa examinar as Escrituras para comparar se aquilo que o profeta está falando com você está dentro dessa palavra. Se não tiver, ó, sai fora. Sai fora.
distorcendo ela. Ele não vai usar da forma que ela é, ele vai usá-la, mas distorcendo ela para tentar te convencer. Que é isso, pastor? Você ficou doido? Não. Jesus foi levado lá no deserto pelo Espírito. E ele está lá no deserto, jejuando 40 dias, 40 noites. Aí, em um dado momento, o diabo chega para ele e fala: olha, o senhor está jejuando aí, o senhor está parecendo que está com fome. Você está magrinho, está com fome. Se o senhor é mesmo filho de Deus, se o senhor é mesmo quem o senhor fala que é, por que o senhor transforma essas pedras em pães? Isso estava escrito. Ele usou a palavra. E como é que Jesus rebateu ele? Dentro da palavra. Dentro da palavra. Nem só do pão que era o homem, mas de toda a palavra que vem ou que sai da boca de Deus. Você vai ser sustentado por aquilo que sai da boca de Deus para você. E sabe o que tem saído da boca de Deus para você? Clama a mim, responder-te-ei, e eu vou te anunciar coisas grandes e firmes que você ainda não sabe. Glória a Deus. Já usou a palavra. Depois ele veio de novo. Aí ele falou com Jesus. Aí ele foi mais ousado ainda. Ele falou: porque está escrito. Ele sabe tudo que está escrito aqui dentro. Você acha que você, eu leio um versículo aqui e de vez em quando eu decoro um versículo aqui, está tudo bem. O diabo conhece essa Bíblia aqui de capa a capa. E ele vai usar muitas coisas que estão aqui dentro para tentar te enganar. Ele tem usado isso e muitas pessoas têm caído nessa armadilha. Ele falou com Jesus, falou: olha, está escrito que o Senhor pode se jogar aqui nesse monte, e o Senhor dá ordem aos anjos, e eles vão amparar o Senhor e não vão deixar o Senhor cair. E Jesus falou com ele mais uma vez: também está escrito, Satanás, não tentarás ao Senhor teu Deus. Sabe como é que você vai rebater o diabo quando ele tentar vir contra você? Com a palavra. Como é que você vai conhecer essa palavra? Lendo, buscando, estudando. E como é que você vai entender essa palavra? Clama a mim e responder-te, e anunciar-te coisas grandes e firmes que você não sabe. Pastor, leia a Bíblia, não entende nada. Você está precisando da presença do Espírito Santo na sua vida. Senhor, eu vou ler a tua palavra. Eu peço ao Senhor Espírito Santo que nesse momento abra o meu coração e meu entendimento. Eu preciso entender o que está escrito aqui. A Bíblia não é um livro de história comum, desse que nós temos por aí, não. A Bíblia não é um livro de história. A Bíblia é um livro que relata, desde o primeiro versículo até o último, ela relata a respeito de um plano de salvação que envolve a minha vida e a sua vida. E nós só vamos conseguir alcançar esse plano se nós estivermos cientes do que é que essa palavra tem ensinado. O povo de Israel é o povo escolhido por Deus, é o povo de Deus. Eles tinham lá as leis, eles tinham lá os sacerdotes, tinham lá as pessoas que eram os estudantes da lei, os doutores da lei, mas muitas vezes eles não davam ouvido a essas pessoas e chegavam com alguém de fora lá, eles preferiam dar ouvido a essa pessoa de fora. Existiu uma rainha, aliás, ela nem era rainha, ela era filha de um rei. E aí ela se casou com o rei, tornou-se rainha, e ela baixou o decreto. Lógico que foi o rei que baixou, mas através dela, da influência dela. A partir de agora, todo o povo vai adorar a palavra. Esquece esse negócio de Deus
foi uma das mulheres mais perversas que existem sobre a terra. Ela é tão ruim, mas tão ruim, que Jesus, ou que Deus cita Jezabel lá no livro de Apocalipse. Quando ele está falando para a igreja de Tiatira, ele fala: olha, vocês não podem ser igual a Jezabel. Tão ruim que ela é. Por causa de uma mulher, o povo se tornou escravo, se tornou dependente. E tinha profetas lá, tinha homens de Deus lá, mas ninguém ouviu eles. Preferiram ouvir a mulher que era de fora, ela nem era de lá. Ela chegou, casou com o rei, veio de fora e veio trazendo um monte de podridão, um monte de porcaria lá de onde ela veio. E o povo, ao invés de confiar em Deus e de acreditar naqueles homens que serviam a Deus, que ensinavam a palavra de Deus, preferiram acreditar naquilo que uma mulher de fora trouxe, uma forasteira trouxe. E hoje em dia não é diferente. Tem muita gente sendo instruída, sendo ensinada por essa palavra, por pessoas que têm compromisso com a palavra de Deus, mas preferem buscar lá fora ensinamento de gente que não tem nada para te ensinar. Fulano é inteligente, fulano é doutor, fulano estudou, fulano fez isso, fez aquilo. A Bíblia fala que dentro dessa palavra existe solução, dentro dessa palavra existe resposta, dentro dessa palavra existe cura, dentro dessa palavra existe salvação, dentro dessa palavra existe prosperidade, dentro dessa palavra existe tudo, está tudo que você precisa dentro dessa palavra, mas você precisa entender o que é que a palavra está dizendo e precisa seguir os ensinamentos para que essas coisas alcancem a sua vida. Você quer ter resposta? Está dentro da palavra de Deus, mas procura entender, procura apresentar-te a Deus, aprovado como obreiro que não tem do que se envergonhar, mas que maneja bem a palavra da verdade. Glória a Deus. Você tem que manejar bem essa palavra. Tem muita gente aí que você coloca no celular na mão dele, ele vira ele do lado da mesa, vira a cabeça para baixo, faz tudo o que quiser com o celular. Você põe o computador na mão de uma pessoa e ela faz tudo que ela quer com o computador. Aí você põe a palavra de Deus na mão dela e ela não sabe o que faz. Porque essa palavra só é revelada para aquele que tem o Espírito Santo dentro de si. Essa palavra só é revelada para aquele que busca, que clama, mas que tem a direção do Espírito Santo. Não adianta nada você pegar a Bíblia e começar lá em Gênesis, acabar em Apocalipse, 3, 4 vezes, mas se você não entender e não buscar cumprir o que está nessa palavra, de nada adianta isso. Se você souber um versículo, e esse versículo estiver dentro do seu coração, e esse versículo estiver se direcionado a você pelo Espírito Santo, ele vai fazer muito mais diferença na sua vida do que se você ler a Bíblia toda, só por ler. Não estou falando que você não deve ler, não é isso não. Entenda o que eu estou falando. Você precisa ler e entender o que está escrito nessa palavra. E hoje nós vemos que o povo está perecendo. O povo estava perecendo, o povo estava correndo, estava sendo cativo, estava doente. Mas através de um homem que tinha compromisso com Deus, responsabilidade do plano de Deus na vida dele como profeta, através desse homem, Deus renovou a sua aliança com o povo de Israel e o povo foi alcançado pela misericórdia de Deus. Glória a Deus. Aleluia. O mundo está vivendo um caos, mas Deus tem cuidado disso. Glória a Deus. E ainda que nós perecemos, ainda que nós sofremos, ainda que nós venhamos a morrer, nós temos a certeza de que vai acabar aqui nesse mundo, mas o que nos espera é muito maior do que tudo isso que nós vamos passar. Glória a Deus. Mas temos que estar preparados para esse momento. Amém. Clama ao Senhor, clama ao Senhor, busca a presença do Senhor, Ele vai responder. Hoje é o 6º elo da corrente. Senhor, eu estou fazendo essa corrente, hoje é o 6º elo, o Senhor não me respondeu ainda. Não se preocupe, na hora certa Deus vai te responder. E se Ele já respondeu aquilo que você estava esperando, glória a Deus por isso. Se Ele
ela vai vir quando nós clamarmos. Então feche seus olhos agora. E você vai clamar ao Senhor.